pessoal, aqui é a Glaucia do canal Alegria Literária e hoje eu trouxe uma resenha pra vocês de um livro diferente e inédito aqui no canal, de Edgar Allan Poe. Primeira vez que eu tive contato com esse livro, eu vejo em vários canais falando sobre os livros do Edgar Allan Poe, dos contos dele, e eu sempre tive curiosidade, porque, né, ele é o rei do mistério, rei do terror, e quem que não fica curioso para ler um livro tão clássico, não é tão falado, tão retratado, ano após ano. Passaram-se dezenas de anos e o autor ainda tem a fama dele, cada vez cresce mais e mais, né? Finalmente eu consegui uma edição dele. A minha edição é pequenininha, eu não tenho muitos contos, mas eu vim trazer para falar um pouquinho para vocês, pra gente conhecer um pouquinho sobre o que se trata do Edgar Allan Poe. Nessa minha edição tem Assassinatos na Rua Morgue e outras histórias. Tem uns 5, 6 contos somente. Mas o autor inicia com um ensaio, como se fosse uma introdução, uma explicação antes de começar as histórias dele. Como funciona a fórmula das histórias dele. Então ele começa explicando o que seria a perversidade. O demônio da perversidade. Introdução que discute os demônios autodestrutivos que ocorrem no homem. Que ocorrem interiormente, subconscientemente em nós. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, como nos deparamos à beira de um precipício. A gente está lá na beiradinha do precipício, a gente olha para baixo, a gente vê toda aquela vastidão sem fim, a gente não sabe onde que vai dar. Vocês vão concordar comigo, quando a gente tá lá na beira do precipício, não tem aquela força poderosa que atrai a gente a pular no precipício? E meu esposo sempre me zoa, porque eu tava vendo uma postagem no Facebook, né, engraçado, até comentei com ele, que quando a gente tá no ônibus, por exemplo, segurando o celular, com a janela aberta, a gente não tem medo de alguma coisa acontecer e o celular sair voando pela janela? Ou a gente tá segurando uma faca na mão, por exemplo. A gente tá perto de alguém e a gente pensa, se eu espetasse essa faca na pessoa? Ou quando tá dirigindo. Eu já aconteceu isso comigo, esses acontecimentos que eu tô citando pra vocês. Eu tô dirigindo, eu tô passando assim, numa pirambeira, e eu pensando, o que acontecesse se de repente eu jogasse o carro na pirambeira? Certo, a gente vai morrer. Se eu enfiar a faca na pessoa, eu vou matar a pessoa. Mas é uns impulsos esquisitos. É exatamente isso que o Edgar Allan Poe retrata. Se a gente tá na beira do precipício, tem um demônio na nossa cabeça que fala, se joga. Você quer recuar pra trás, só que você não recua, porque o seu consciente tá sendo atraído por aquilo. Então é isso que ele retrata. Esse debate interno que a gente tem. O meu esposo sempre fica me zoando depois que eu falei isso com ele, quando a gente tá na cozinha cozinhando e eu tô com a faca na mão, mas é só uma brincadeira, é óbvio que a gente não vai fazer isso, é só pensamentos que passam na nossa cabeça. Gente, eu não tenho medo, eu não sou psicopata, nada, tá bom? Eu sou boazinha, meu amor. E voltando ali, o autor finaliza esse ensaio descrevendo o narrador como se ele estivesse numa prisão e contando o que o levou a cometer os assassinatos e, posteriormente, a confissão desses assassinatos. Então, depois que a gente começa a ler os contos, então a gente já entende o que foi esse ensaio no início do livro, esse primeiro capítulo. Eu achei muito interessante, achei muito necessário, realmente, essa introdução no começo, porque a gente entendeu a lógica dos contos dele. E eu não vou entrar em detalhes, não vou contar os contos dele. Eu vou comentar com vocês só um continho por cima, sem muitos detalhes, só para poder vocês terem uma noção do que eu tô falando. Se chama Hop Frog, ou Os 8 Orangotangos Acorrentados. Aqui conta a história de um anão, que é o dito Hop Frog, o nome do conto. Esse anão, na época, ele era como se fosse um bobo da corte. Ele divertia os reis e os ministros da corte. Ele era contratado para isso. E numa festa, o Hop Frog, o anãozinho, foi juntamente com uma amiga dele, chamada Tripeta. Ela é uma menina nova. E o rei já estava meio altinho, meio bêbado, pediu pro Hop Frog, o anão, contar umas anedotas, contasse uma história só que fosse diferente do que ele já tinha contado. Com personagens novos, com ideias novas. Só que o Hop Frog não tava assim ideia na hora, né? Aí o rei falou assim, vou te dar um vinho pra você criar novas ideias. E deu o vinho. E o anão já começou a ficar meio assim, o vinho subiu rápido na cabeça e isso ele não conseguia muito raciocinar. E o rei cobrando dele. Vai, Hop Frog, conta histórias pra gente. Conta histórias com personagem novo. A gente quer coisa nova, a gente não quer mais aquilo que a gente já tá acostumado a ouvir de você. E deu mais vinho pra ele. E cada vez que dava vinho,
ele ficava mais alto e não conseguia raciocinar. E ele começou a se sentir desesperado, e o rei e os ministros cada vez mais pressionando o anão. Até que a Tripeta ficou com dó dele, se aproximou do rei e pediu por piedade, que tivesse pena do anão, porque ele não estava conseguindo, né, naquele momento, fazer o que o rei queria. O rei já estava bêbado, com toda a ignorância dele, bateu e jogou vinho na menina. Essa atitude despertou raiva no anão e ele propôs uma ideia mirabolante para o rei. A princípio, essa ideia, na cabeça do rei, seria um divertimento público para todo mundo. Só que essa ideia dele tinha segundas intenções. E, pessoal, o que ele fez aqui condiz com o que o autor explicou na introdução dele. Então, eu não vou entrar em detalhes porque foi uma ideia macabra, uma ideia maldosa. Eu não sei se justifica o que ele fez, o fato do rei ter jogado, batido na menina, mas ele teve uma ideia maldosa. Então, os contos dele são muito intensos de se ler. A gente tá lendo, por mais que a leitura seja mais robuscada, mais antiga, a gente tem que ler com calma, senão a gente não consegue acompanhar, se não é uma escrita atual, a gente se prende na leitura. Pessoal, é um livro curto, mas eu li rapidinho, eu li praticamente um dia, ficou pouquinhas páginas, 20, 25 pra me ler no outro dia. Eu me prendi, porque os contos são curtos e eles são tão completos, são 5, 6 páginas, mas eles são tão completos, não necessitam de mais detalhes, não necessitam de mais. Porque em poucas palavras, ele descreve tudo o que tem que acontecer. Olha, eu quero conhecer os outros contos desse autor. Eu li outros, como O Gato Preto, que é muito famoso, também agora eu entendi por quê. Vale a pena ler ele. E também li O Assassinato na Rua Morgue, que também é muito famoso. Ele que eu mais gostei foi do Gato Preto, teve outros aqui também, mas, gente, vale super a pena ler. Ele foi o que despertou as ideias de escritas, como a do Sherlock Holmes, tão famosa. Por exemplo, na hora que eu estava lendo do Assassinato da Rua Morgue, eu realmente lembrei o tipo de investigação que o Sherlock Holmes fazia. A visão que ele tinha para captar detalhes, sabe? E descobrir tudo que aconteceu, gente, parece que eu tava lendo Sherlock Holmes. É um estilo muito diferente de leitura, muito interessante. E na hora que eu tava lendo o livro, eu pesquisei um pouco sobre o autor, né? E eu vou trazer umas curiosidades interessantes pra vocês, como, por exemplo, o autor Edgar Allan Poe. Nós não sabemos muitos detalhes da vida dele, né? Ele morreu há mais de 100 anos atrás. Mas o que eu descobri, que na morte dele, quem escreveu o obituário dele foi um inimigo. E esse inimigo descreveu ele como uma pessoa alcoólatra, que abusava de opioides, que hoje, né, digamos, chamamos de drogas, e abusava de mulheres. Eu não sei se ele abusava, né, mas eu vi comentários, pelas minhas pesquisas por aí, vídeos, que ele é super apaixonado pela esposa dele, tanto que ele ganhou depressão depois que a esposa dele morreu. Então é difícil a gente crer que ele abusava de mulheres, né? Mas como vamos saber? A gente não tava lá, né? E na morte dele também, não sei se devido à grande crítica que saiu quando ele lançou os contos dele, porque não foi aceito na época, né, pessoal? Então, quando ele morreu, apenas 7 pessoas compareceram ao enterro dele, porque ele teve que ser enterrado às pressas. Morreu um dia, foi enterrado no outro, então somente 7 pessoas compareceram. Se o próprio inimigo dele fez o obituário dele, então a gente tem que acreditar que ele não era muito... Então é isso, pessoal. Eu não quero falar muito, porque se eu ficar contando muitos contos, aí vocês não vão precisar ler, né? Mas basicamente é isso, vale a pena a leitura. Podiam fazer filmes, uma série dos contos, né? Netflix podia fazer uma série, cada episódio com um conto. Seria muito interessante, muito macabro a gente ver. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram ou têm vontade de ler, comentem pra mim. Eu sei que tem gente que leu. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative os sininhos logo ao lado. Dê o seu joinha, que isso é muito importante. Me acompanhe nas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Se vocês quiserem adquirir o livro, eu vou deixar aqui o link de compras para vocês comprarem pelo meu canal. Vocês não vão ter custo nenhum a mais por comprarem pelo meu link e vocês vão ajudar o canal a dar um up. Então, meu pessoal, compre pelo meu link aqui embaixo que eu vou deixar para vocês. E é isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos, ó. Tchauzinho!